Quinto domingo após Pentecostes, série trienal, o ano B, o ano de Marcos. O texto é Marcos, capítulo 4, 35 a 41. A conhecida história em que Jesus acalma a tempestade. Esse é um relato que aparece nos três evangelhos, os três sinóticos assim chamados, Mateus, Marcos e Lucas. E, nesse caso, confirma-se aquilo que muita gente não nota, mas que é a mais pura verdade, que, embora Marcos seja o mais breve dos evangelhos, sempre que ele tem paralelo nos outros evangelhos, ou quase sempre, é difícil afirmar de forma tão categórica, mas na maioria das vezes Marcos é mais extenso, é mais longo, tem mais detalhes. Eu fiz uma rápida contagem de termos a partir da sinopse grega. Mateus tem 73 palavras nesse relato. Lucas tem 94. Marcos tem 118 palavras. Então, comparado com Mateus, por exemplo, vai de 73 palavras a 118. Então, tem detalhes aqui que só Marcos traz. Vamos ver se à medida que formos indo, eu posso apontar para alguns desses detalhes. Começa no versículo 35, Kai legei autois en ekene tehemera opsias genomenes, dieltomen eis toperan. E diz a eles, naquele dia, a tarde chegando, passemos para o outro lado. Marcos começa com uma forma do presente histórico, né, e diz, e evidentemente a repetição do kai, do e, é uma característica de Marcos. Praticamente cada perícope em Marcos começa com esse e. E aqui, se formos olhar, cada versículo começa com um e. E diz a eles, quem diz? Pela sequência, a gente sabe que é Jesus, e muitas traduções tratam de explicitar isso. Diz a eles quem? Provavelmente aos discípulos, isso vai ficar mais claro depois. En ekene tehemera, naquele dia, ou seja, naquele mesmo dia. Que dia é aquele? É o dia das parábolas, dos ensinos de Jesus através de parábolas, no capítulo 4. E estava anoitecendo, quer dizer, a tarde estava chegando. A gente pergunta, mas havia necessidade de entrar no barco ou passar para o outro lado naquele mesmo dia? Não dava para esperar até o dia seguinte? O texto não diz nada disso. Jesus diz para eles, dieltomen eis toperan. Dieltomen é do verbo dierchomai, é atravessar, é passar, passar para toperan. Peran é um advérbio, mas aqui ele é usado no sentido de um substantivo, ou seja, você coloca o artigo to na frente e ele passa a ser um substantivo. Portanto, o outro lado. Normalmente esse advérbio é seguido de outro lado do mar, o outro lado do lago, o outro lado do rio. Aqui simplesmente é o outro lado. No capítulo 5 diz onde eles chegaram. Eles chegam à terra dos Gerazenos. Mas isso, por enquanto, não aparece aqui ainda. Dieltomen é uma forma do subjuntivo que faz a vez do imperativo de primeira pessoa. Como é que a gente dá um imperativo para si mesmo? Na forma de um subjuntivo. Passemos para o outro lado. 36. Kai afentes ton ochlon paralambanus in auton hos en entoploio, kai alaploia en met autu. E afentes e deixando a multidão. Ué, que multidão? Tem uma referência à multidão lá no começo do capítulo 4. É aquela multidão que se reuniu, aí Jesus entrou num barquinho e ensinou a partir do barquinho para a multidão
ou falou para a multidão que estava na praia. Então essa multidão agora aparece aqui de novo, e são os discípulos que deixam a multidão para lambanos in auton, eles o levam, eles o tomam consigo, interessante, os discípulos levam Jesus, hos en, como estava, sem maior preparativo, parece. Esse é um detalhe que só Marcos tem. Aliás, esse versículo 36 é exclusivo de Marcos, ao menos na maioria dos seus detalhes. Como estava entoploio. Aqui tem duas maneiras de relacionar esse entoploio no barco. Eles o levaram no barco, ou eles levaram como ele estava no barco, ou seja, como ele já estava. Quer dizer, depois de um dia de ensino, falando parábolas, explicando parábolas para os discípulos, assim como Jesus estava já instalado no barco, eles o levam. E aí diz Marcos, kai alla ploia en mit autu, e outros barcos estavam com ele. Com o barco, aqui tem uma certa ambiguidade, provavelmente com Jesus, porque o barco não receberia esse destaque, embora a palavra barco se repita várias vezes aqui. Agora vem o inesperado, versículo 37. Kai ginetai lailaps megali anemo kai takimata ep ebalen eis toploion, hoste ede gemidzestai toploion. E aparece, kai ginetai, lailaps, uma tempestade. E não é só uma tempestade, é uma tempestade megale, uma tempestade grande. Lailaps é feminino, por isso megale, feminino, anemo, uma grande tempestade de vento. Interessante esse termo lailaps, é o que é usado lá em Jó 38, versículo 1. E lá é traduzido por redemoinho. Deus responde a Jó do meio do redemoinho. Não sei se aquela é uma boa tradução ou não. Em todo caso, ajuda a estabelecer uma certa conexão com Jó 38, que é a leitura do Antigo Testamento para este domingo. Então, aparece esse grande temporal de vento, kai takimata, e as ondas ebalen. Dois detalhes aqui, o verbo epibalo literalmente é jogar por cima. Quer dizer, as ondas elas estavam passando por cima do barco e ondas no grego aqui é neutro plural, é um plural, mas o verbo está no singular. É um fenômeno muito comum no grego. O sujeito está no neutro plural, as ondas, coletivo, ebalen, singular. As ondas se jogava, quer dizer, o conjunto das ondas se jogava sobre ou contra o barco, eis toploion, a ponto de já gemidzestai toploion, a ponto de já encher-se o barco, ou seja, ele estava se enchendo de água. Onde é que estava Jesus? Bom, isso vem no 38. Embora não apareça nunca o nome Jesus, sempre ele. Autós. Kai autós en enteprimne epi to proskephalaion kateudon. Para por aqui, só a primeira parte do 38. E ele estava na popa, na parte de trás do barco. Esse é um termo raro no Novo Testamento, aparece só aqui e no relato daquele naufrágio lá de Paulo em Atos 27. Seria talvez o lugar onde estaria o timoneiro, ou seja, aquele que estava controlando o barco. Mas Jesus não estava dirigindo o barco, Jesus estava epitopres proskephalaion, sobre o travesseiro, descansando, dormindo. Esse termo proskephalaion é um rapax legomenon, ele ocorre só aqui em todo o Novo Testamento, mas é uma palavra transparente, você pode decompor a palavra e tirar o significado.
Kephalaion, tem a ver com a cabeça, e o pros é para, quer dizer, é alguma coisa para a cabeça, ou seja, onde você encosta a sua cabeça. Então Jesus está dormindo. Kai egeiros in auton, kai legos in auto, didascale, meleizoi hoti apolimeta. Então, eles o levantam, eles o erguem e dizem a ele, são sempre presentes históricos, né? A gente traduz por um pretérito, mas o presente histórico dá um caráter de imediatismo ou de coisa que está acontecendo agora. Quer dizer, eles o levantam e dizem a ele, mestre. Essa é a impressão que os discípulos têm de Jesus. Ele é um didáscalos, um mestre, um rabi. Na verdade, essa é a segunda vez que os discípulos falam com Jesus. A primeira vez foi em Marcos 1,37, onde eles chegaram para ele e disseram, todos te buscam. Aqui é a segunda vez que os discípulos falam. E eles o acordam e perguntam, mestre, não te importa que estejamos perecendo? Essa é uma pergunta que tem uma profundidade teológica, é uma pergunta importante, que é a pergunta que o ser humano faz, é a pergunta que nós fazemos, onde está Deus? Ou será que Deus não se importa com isso? Não está vendo a nossa situação? Como é que você está dormindo? Você está ausente? Interessante. Jesus totalmente desligado da situação e os discípulos indo a pique. 39. Kai diegerteis epitimesento anemo kai epentitalasse siopa pefimoso kai ekopazen ho anemos kai egeneto galene megale. E diegerteis, o verbo é diegeiro, quer dizer erguendo-se. Fica bem claro, na tradução a gente tem que colocar assim, e ele erguendo-se, no grego não precisa o ele, porque o diegerteis mostra que é nominativo masculino singular, é um singular, ele. Erguendo-se, epetimesen, repreendeu to anemo, repreendeu o vento e disse ao mar. É a primeira vez que nós temos uma referência ao mar. Nós tivemos ondas, nós temos o barco, primeira vez que se fala do mar. Lucas vai, evidentemente, usar o termo lago, que é muito mais apropriado no caso do Lago da Galileia. E você vai ver, ou já soube, ou já ouviu, que ele está 200 metros abaixo do nível do mar. Para chegar ao mar da Galileia, a gente tem que efetivamente descer, especialmente se está na Alta Galileia. E o Mar Morto depois fica 200 metros ainda mais abaixo, 400 metros abaixo do nível do mar, no caso o Mar Mediterrâneo. Então, esse fenômeno de repentinos temporais no Mar da Galileia ou no Lago da Galileia é conhecido. Mas esse aqui seguramente não era simplesmente uma pancadinha de vento, era uma tempestade daquelas bem fortes. Então Jesus se ergue, repreende o vento e ele diz ao mar, siopa. Esse é o verbo siopao. A gente espera uma terminação com épsilon, mas ela desaparece pela contração. Então, siopa é o imperativo da segunda pessoa do singular. Acalma-te, quer dizer, fique quieto. Pefimoso. Esse é um imperativo passivo, é difícil de traduzir, eu não encontrei nenhuma tradução que tenha tentado traduzir a forma do passivo, seria mais ou menos fimol, é amarrar, é fechar, quer dizer, fique amarrado, ou seja, ser contido, essa é a ideia, né? Quer dizer, normalmente traduzido por acalma-te, emudece. Quer dizer, no fundo é uma repetição da ordem que Jesus deu. E interessante, o Nestle Aland aqui aponta para Marcos 1, 25.
em que Jesus fala para um demônio a mesma coisa, ou mais ou menos a mesma coisa. Ele repreende e depois ele diz, fique quieto. Então, a mesma ordem dada lá e cá. Conclusão do versículo 39, kai ekopas en ho anemos, e o vento se acalmou, e egeneto galene megale, e aconteceu calmaria grande, ou como diz a Bíblia tradicionalmente, houve grande bonança. E agora, Jesus entra em ação e começa a falar aos discípulos, kai eipen autois, e disse a eles. Eu acho que os discípulos nunca são chamados pelo nome de discípulos, são sempre eles, né? E ele pergunta, ti deiloi este, por que sois tímidos? Por que sois covardes? Esse termo é um termo bem raro, ele aparece só aqui e no paralelo em Mateus e depois em Apocalipse 21:8, onde de fato é traduzido por covardes. Os discípulos são chamados de covardes. Chamá-los de tímidos é um eufemismo nesse caso aqui. Upo echete pistin. Ainda não tendes fé? Interessante. No capítulo 4, antes, lá no contexto das parábolas, Jesus fala daqueles que são de fora e aqueles que são de dentro. E parece que assim que os discípulos são, de fato, aqueles que estão do lado de dentro. Mas será que essa pergunta não coloca os discípulos do lado de fora? Ainda não tendes fé? Versículo 41, kai efobetes an phobon megan, kai elegon pros allelus. Dis arahutos estin hoti kai ho anemos, kai hetalasa hip acuei auto. E, de novo, o versículo começa com um kai, né? Kai efobetes an phobon megan. E temeram um temor grande. De novo, traduzir isso aqui como espanto, uma forma de espanto, coisa assim, é traduzir de forma muito branda, porque aqui o verbo é o verbo phobelmai, que é ter medo, é o mesmo verbo que aparece lá no final, Marcos 16:8, que as mulheres de medo nada disseram a ninguém. E aqui os discípulos têm um medo, e não é simplesmente um medo, é um medo grande. E a gente pode perguntar, o que era pior, a tempestade ou agora aquilo que Jesus fez? O que deixou eles mais apavorados? A tempestade ou o fato de Jesus acalmar a tempestade? E eles diziam uns para os outros. E agora vem essa pergunta que não tem resposta nesse texto. Mas ele vai ter essa resposta vai vir na medida que se continua a ler o texto do Evangelho. Tis arahutos estin. Quem então este é? E a tradução de Lutero e algumas outras traduções colocam a pergunta aqui e fazem do resto uma afirmação. As nossas traduções, de modo geral, têm quem é este? Quem então é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Lutero traduziu assim, quem é este então? O quem então é este? Porque até o vento e o mar lhe obedecem. No fundo, o texto, o significado é o mesmo, não muda muito, apenas uma pequena questão de ênfase. Mas quem é esse? Os discípulos têm essa pergunta e a resposta não aparece exatamente aqui, mas a pergunta é a respeito de Jesus. Hoti kai ho anemos kai retalas, que tanto o vento quanto o mar hip acuei auto. De novo aqui o verbo está no singular, agora não temos alguma coisa no neutro plural, mas temos o vento e o mar, é um sujeito composto, seria de esperar uma forma do plural e de fato alguns manuscritos, aliás a maioria dos manuscritos, toda a tradição bizantina tem hipakousin, obedecem a ele. E no português nós vamos ter que necessariamente traduzir dessa forma, pela forma do plural, porque temos o vento e o mar. Então esse é o texto, um texto conhecido, um texto desafiador para o pregador, em que
temos Jesus mostrando a sua autoridade sobre a criação. Quer dizer, o reino de Deus traz também essa cura, essa restauração nas forças caóticas daquilo que a gente chama de natureza. O texto do Antigo Testamento é muito interessante, eu só faço essa ponte, né? Do livro de Jó, Jó 38, em que Deus pergunta para Jó onde Jó estava quando Deus fez toda a obra da criação. E o ponto de contato certamente é no versículo 8 em diante: quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. É uma expressão muito poética, né? O mar como que nasce e é um mar revolto, né? Ele rompe do ventre e Deus diz assim, sim, você quer ir para todo lado, mas eu vou colocar um portão, daqui você não passa. E aí Deus colocou as nuvens como vestimenta do mar, a escuridão por fraldas nesse bebê, coloca limites, ferrolhos e portas e diz, até aqui você irá e daqui você não passará. Ou seja, Deus tem o controle da sua criação. E aí agora, de repente, Jesus, o Filho de Deus, dormindo na popa. Mas aí ele se levanta e põe tudo em ordem de novo. E o texto de Jó, só se me permitem esse comentário, Jó tem essa grande pergunta, por que Jó sofre? E aí tem toda a discussão se Jó é justo ou não, se Jó é pecador ou não, e Jó se defende, tudo aquilo. E no final, qual é a resposta? Qual é a resposta que o livro de Jó dá para a pergunta de Jó e dos seus amigos? A resposta que o livro dá é: nós não podemos entender os caminhos de Deus, a sua justiça, nós vamos cedo ou tarde dizer, Deus é injusto. Tem muito ímpio indo bem e muito justo sendo castigado, passando maus momentos. E aí o livro de Jó diz, confie na sabedoria de Deus. Se você não consegue entender os seus caminhos, veja tudo o que ele fez. Veja a sabedoria, por exemplo, da criação. E aí você pode confiar num Deus sábio, mesmo que você não entenda os seus caminhos ou pense que em muitos momentos ele é injusto. Mas isso é Jó, também é um texto que se poderia pregar, evidentemente é um texto bíblico, mas o contraponto aqui é interessante. Há também um pequeno contraponto, há quem queira ver os ecos de Jonas, aqui no Nestle Aland tem a certa altura Jonas 1:4. E há alguns paralelos com o livro de Jonas, a história de Jonas. Jonas dorme enquanto os marinheiros se debatem lá naquela história. Esse seria um outro ponto de contato. É mais difícil traçar o ponto de contato com a epístola do dia, que é 2 Coríntios 6, o Salmo, também um salmo muito apropriado, acho que é o Salmo 124, ele também fala dessa temática. Dos nossos temores que são resolvidos na presença de Deus. Então esse é o tema, esse é o assunto do quinto domingo após Pentecostes, Marcos 4, 35 a 41.